Polícia Militar Oficial São Paulo, dicas para o teste de aptidão física. Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Oficial Aluno. Eu sou o professor Paulo Vicente, sou personal trainer para concursos e o meu objetivo é fornecer dicas e ferramentas para você conseguir a sua aprovação no TAF, no teste de aptidão física. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é uma breve análise do edital. Com certeza vocês já tiveram acesso ao seu edital e lá no item 14 do seu edital, os exames de aptidão física de caráter eliminatório serão compostos, além da aferição de altura, 1,60 m para os meninos, 1,55 m para as meninas, pelos seguintes testes. Então, no item 14.1.1, teste de flexão e extensão de cotovelos, dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres. Resistência abdominal, tipo remador, corrida de 50 metros, corrida de 12 minutos e a prova de habilidade específica composta por uma prova de natação. As provas que pontuam são essas daqui, ó. Tá? Então eu vou descrever uma por uma, mas o ponto principal que eu queria até fazer uma pausa com vocês agora para explicar o porquê é esta palavrinha aqui, ó, eliminatório. Então o seu TAF ele é eliminatório. É muito importante que vocês comecem a treinar o quanto antes. O nosso corpo ele precisa de tempo para se adaptar. Veja bem, vocês estão se dedicando aos estudos. Toda essa rotina de estudos causa um desgaste, é cansativo, você exige uma dedicação, foco. Assim também deve ser os treinos, porque assim como os estudos são eliminatórios, você pode não passar na prova, o TAF também. O TAF ele pode te eliminar do concurso, do certame. Então de nada adiantaria você se dedicar bem aos estudos, ter uma pontuação grande, se você não se dedicar aos treinos. O mesmo peso, em termos de importância, em termos de possibilidade de eliminação, tanto os estudos quanto o treinamento físico possuem. Então, dediquem-se aos estudos, claro, óbvio, mas é importante que você abra um espaço na sua agenda para iniciar os treinos, caso ainda não tenham iniciado. Se vocês já estão treinando, ótimo, perfeito. Permaneçam treinando, vão lapidando todos os movimentos exigidos no seu edital. Agora, se vocês ainda não começaram a treinar, iniciem os treinos o quanto antes com uma boa orientação. Como eu falei, o nosso corpo ele precisa de tempo para se adaptar aos novos estímulos, para se fortalecer, para ficar mais rápido, para ter uma resistência maior. Tudo isso aí leva tempo. Tudo isso aí é um processo de adaptação, certo? Que leva tempo. Então, iniciem os treinos. Lembre-se, o TAF ele é eliminatório. Vamos continuar. Para o candidato ser considerado apto na prova de condicionamento físico geral, é necessário alcançar, no mínimo, a marca correspondente a 20 pontos em cada um dos testes e 201 pontos no somatório geral obtido nos 4 testes. Então, como eu falei para vocês, né, 4 testes, voltando um pouquinho aqui no quadro, são esses daqui. Tá? Então, ó, a barra, resistência abdominal, corrida de 50 metros e a corrida de 12 minutos. A natação é uma prova específica, ela não pontua, mas você tem que fazer a prova dentro do tempo estipulado. E eu vou comentar sobre a natação no final do nosso preparatório. Mas as provas que pontuam são essas 4, tá? Barra fixa, abdominal tipo remador, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Para não ser eliminado, você precisa de 20 pontos, tá? Mas veja bem, se eu tirar 20 pontos em cada uma das provas que pontuam, então eu somarei 80 pontos no total. Mas eu preciso de 201.
Então, uma marca bacana para vocês começarem a treinar dentro dessa marca, buscando essa marca, seriam 50 pontos e não os 20, tá? Se você tiver dificuldade em alguma prova, por exemplo, a corrida ou a barra, alguma das provas, alguma dessas 4 provas, tudo bem. Então, para não ser eliminado, 20 pontos, mas daí você tem que compensar na outra prova, certo? Se você tirar 50 nas 4, você já consegue os 200 pontos. Fica faltando 1. Eles estão exigindo 201 pontos no somatório geral, certo? Então, se tiver dificuldade, muita dificuldade, então tenta garantir os 20 pontos para não ser eliminado. Mas daí lembre-se que você tem que compensar em alguma outra prova com uma pontuação maior. Lá no item 17 do seu edital, o candidato que não obtiver o índice mínimo nas provas, excetuada a prova de corrida de 12 minutos, poderá repetir por uma única vez e no mesmo dia a execução do respectivo teste, no mínimo 5 minutos após a sua realização. Então você tem 4 provas, dessas 4, 3 delas, se você não conseguir o mínimo, ou seja, os 20 pontos, você pode repetir no mesmo dia, exceto a prova de corrida de 12 minutos, que é uma tentativa apenas. Tá aí a tabelinha para os meninos, tá? Eu até destaquei aqui os 50 pontos. Tá? Então, para a corrida de 12 minutos, seriam 2.500 metros. Para a corrida de 50 metros, 7 segundos e meio. 36 abdominais dentro dos padrões exigidos no edital e 6 barras. Tá? Para 20 pontos, para não ser eliminado, então está aqui a pontuação, tá? A corrida de 50 metros, os abdominais e 3 barras. E aí está a pontuação para as meninas. Tá? Eu também destaquei os 50 pontos, que é uma pontuação bacana para vocês objetivarem os treinos. Tá? Então, tentem treinar dentro desta pontuação de 50 pontos. Para a corrida de 12 minutos, 2.100 metros, 8,75 segundos para a corrida de 50 metros, 28 abdominais e de 20 a 24 segundos de sustentação na barra fixa. Para os 2 pontos, ou melhor, para os 20 pontos, que é o mínimo exigido para não ser eliminado, 1.800 de corrida, 9 segundos e meio na de 50 metros, 22 abdominais, de 5 a 9 segundos de sustentação na barra. Você tem eles chamam de interpolação de pontos, tá? Por exemplo, você pode conseguir 1 ponto na corrida de 50 metros a cada 25 milésimos de segundo. Ou seja, a partir do momento que o examinador travar o cronômetro, parar o cronômetro, a contagem de tempo, a hora que você cruzar a linha de chegada dessa prova de 50 metros, a cada 25 milésimos você ganha 1 ponto, certo? Lembre-se que não são 200 pontos redondos ali que eles estão exigindo, são 201. Então você precisaria, no caso, se for uma média de pontuação, 50 pontos em cada prova, mais 1 ponto em alguma dessas provas. Então existe essa interpolação de pontos. Tá? Para os abdominais, 5 pontos por movimento completo intermediário. Tá? Então eu vou explicar o que seria isso nessa aula ainda. Você inicia o abdominal, você tem a posição do abdominal, você está completamente na horizontal, tá? Você vai realizar o movimento de flexão, recolhendo os joelhos, vai ficar na posição sentado. Esse meio movimento, ou seja, da posição inicial até você ficar na posição sentado com os joelhos recolhidos, seria um meio movimento. Um movimento completo é quando você volta para a posição inicial. Aí você realiza um abdominal. Então, esse meio movimento, você consegue 5 pontos. Tá? Na corrida de 12 minutos, 1 ponto a cada 10 metros.
E na isometria na barra, 2 pontos a cada segundo em relação à tabela, tá? Todas essas pontuações são em relação à tabela. Essas tabelas que eu acabei de apresentar para vocês. Ainda lá no seu edital, o candidato deverá apresentar atestado médico expedido por órgão público ou particular de saúde, no qual conste estar apto para a realização dos exames de aptidão física. Serão válidos apenas os atestados médicos emitidos no período de 45 dias anteriores à data marcada para a realização dos exames de aptidão física. O candidato poderá utilizar relógio. Então, professor, posso usar relógio? Está aqui, ó. Pode. Entretanto, não será permitida a utilização de acessórios que facilitem a execução dos testes previstos. Então, o relógio você pode usar. Ao início dos exames de aptidão física, será aferida a altura do candidato, a fim de comprovar o requisito exigido pelo edital. E o candidato poderá ser submetido a uma segunda medição no mesmo dia e na sequência da primeira, na hipótese de não ser constatada a altura mínima exigida para confirmação do valor aferido. Tá? Então, lá no comecinho eu mostrei a altura mínima que eles exigem, 1,60 m para os meninos, 1,55 m para as meninas. Ou seja, tudo isso que eu comentei com vocês, vocês podem verificar diretamente na leitura do edital. Por isso é importante que vocês leiam o edital de ponta a ponta, certo? Estamos falando aqui de TAF, Teste de Aptidão Física. Tudo que será cobrado no dia do seu teste de aptidão física está no edital, certo? Então, se existe algum movimento que será exigido no dia do seu teste de aptidão física, ou algum movimento que seja proibido você realizar um teste de aptidão física, está no seu edital. Por isso a importância de você ler o edital. De ponta a ponta, se possível, mais de uma vez, não entendeu, leia a terceira vez, não tem problema. Desde que você leia e entenda o que está sendo exigido e o que será exigido no dia do seu teste de aptidão física. Esse roteiro que está no seu edital será como se fosse a sua coluna vertebral em relação aos seus treinos. É esse norte que você vai ter que seguir durante os seus treinos, que você vai apresentar para o seu professor ou para o seu personal, para ele preparar os treinos de acordo com esse norte, com esse eixo que está constando no seu edital. Professor, eu ainda não comecei a treinar. Então, quais seriam os primeiros passos para você iniciar os treinos com toda eficiência, com toda segurança? Como eu disse para você, se você já está treinando, ótimo, mantenha os treinos e vai lapidando os movimentos de acordo com as exigências do edital. Se você ainda não começou a treinar, inicie o quanto antes. Mas como que eu começo o meu treino? Buscando uma academia, consultando um profissional de educação física, entrando na internet? Quais seriam os primeiros passos? Então, inicie os seus treinos quando tomar a decisão de prestar o concurso. Colocou na sua cabeça que você quer prestar o concurso, então seria exatamente nesse momento que você deve iniciar os treinos. Ah, mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero começar que eu vou prestar o concurso, já era de noite. Tudo bem, não tem problema, tá? Você pode levar alguns dias, 1 ou 2, no máximo 3 dias para iniciar os treinos, certo? Mas assim como você colocou na sua cabeça que vai prestar o concurso e já iniciou os estudos, é importante que você inicie os treinos, etapa importantíssima do seu concurso, certo? Teste de aptidão física. Realize exames médicos para ver se existe alguma restrição. Esse exame médico não é um atestado médico que você vai apresentar no dia, certo? O atestado médico tem todo um padrão para você apresentar no dia do seu teste de aptidão física. Esse exame médico é para ver se existe alguma restrição. Então você vai consultar um médico, vai apresentar para ele os exercícios que você vai ter que fazer e o seu objetivo de iniciar os treinos. E ele vai pedir alguns exames, vai realizar alguns exames com você. Exemplo, se você tiver uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, uma dor na coluna, na sola do pé, se você tiver uma hérnia de disco. Por que a importância desses exames? Porque de posse desses exames você apresenta para o seu professor ou para o seu personal, aquele profissional que vai acompanhar você durante os treinos, que vai preparar os seus treinos.
Se houver alguma restrição, alguns exercícios deverão ser cuidadosamente passados ou, em último caso, até retirados do seu programa de treino, substituído por outros. Então, uma posição mais adequada, um movimento adequado, uma carga menor. Então, todos esses aspectos serão levados em consideração caso você apresente alguma restrição. Se não tiver nenhuma restrição, ótimo, certo? Mas se tiver alguma restrição, não será essa restrição que vai impedir você de prestar o concurso, mas na preparação dos treinos, alguns pontos serão levados em consideração. Posição, movimento, um movimento com uma amplitude um pouco menor, tudo isso vai ser levado em consideração caso haja alguma restrição. Procure auxílio profissional, uma academia, um personal, e não inicie os seus treinos sozinho. Eu vou comentar esses dois pontos juntos, o que eu estou acostumado a ver. Então, o candidato, ele olha lá, ele vê o edital, lê o edital, opa, eu tenho que correr 12 minutos, e vai para a pista correr, certo? Vai para o parque, para a rua. No primeiro dia, ele pode até conseguir correr os 12 minutos. Lógico que vai ficar bem aquém da distância exigida, mas o tempo ele conseguiu. No segundo dia ele vai e corre de novo. Vai correr no terceiro dia, vai correr no quarto dia. No quinto dia ele vai começar a sentir uma dorzinha ou no joelho, ou na sola do pé, ou no quadril. No sexto dia ele vai treinar, vai insistir um pouquinho mais em cima da dor e essa dor vai aumentar um pouquinho. No sétimo dia ele vai forçar de novo. Entre o oitavo, nono, 10º dia, a dor vai ser tão intensa que vai impedir o candidato de correr. Aí ele já desenvolveu uma lesão. E qual seria o melhor remédio para a lesão? Repouso, ou seja, ele vai ter que parar o treino, tratar a lesão para voltar a treinar praticamente do zero. Por que aconteceu isso? Porque ele começou a se dedicar ao treinamento específico, que seria um treino de corrida, e esqueceu de fazer o treinamento de base, que seria o treinamento de fortalecimento. Para você desempenhar uma corrida com segurança, com eficiência, você precisa de um suporte muscular, você precisa de um suporte articular. Então você tem que fortalecer as articulações, você tem que fortalecer os grupos musculares que serão exigidos na corrida. Então, todo esse treinamento de base deve ocorrer paralelamente ao treinamento específico. Você vai precisar correr, mas você precisa desse suporte muscular, certo? Por isso que é importante você não iniciar o treino sozinho. Busque um auxílio profissional, converse com um professor, converse com um profissional de educação física ou um personal, para você ter uma orientação de como iniciar o treino. Tá? E o último ponto, acredite no seu potencial. Esse ponto aqui eu considero importante porque, como eu falei para vocês, não será no primeiro dia, muito menos na primeira semana ou nos primeiros 10 dias que você consiga visualizar alguma mudança, tanto no seu corpo quanto em termos de força, em termos de resistência. Por isso que é importante você iniciar o treinamento o quanto antes, certo? Precisa de tempo para o corpo se fortalecer e se adaptar. E muitos candidatos acabam desanimando. Puxa vida, eu já estou treinando aqui há 3 semanas, há 4 semanas, há 5 semanas, ainda não consigo os índices do edital. É assim mesmo. Esse é o processo normal. Por isso que é importante você acreditar no seu potencial. Você está fazendo o caminho certo, começou a treinar com antecedência, com uma boa orientação. A hora que você menos perceber, você vai estar conseguindo praticamente todos os índices exigidos no seu edital, com antecedência do teste de aptidão física, certo? Ou seja, você vai estar conseguindo esses índices e ainda tem um tempinho para lapidar os movimentos e até fazer uma pontuação maior em alguns dos testes que você tem uma maior facilidade. Iniciando os treinos, respeite os limites do seu corpo, certo? O trabalho ele é progressivo, então não interessa se o seu colega de treino, que também vai fazer o teste para o mesmo concurso, está realizando o mesmo exercício com uma carga maior. Não se preocupe com isso, certo? Respeite os intervalos, o descanso, mantenha uma boa alimentação, siga os princípios da individualidade, da adaptação e da continuidade. E aqui eu quero fazer uma pausa para vocês,
para comentar esses princípios também. Então eu comentei ali respeitar os limites do corpo, respeitar o descanso, os intervalos, ter uma boa alimentação, certo? Com relação aos limites do corpo. Então quando nós preparamos o treino para um candidato, para uma candidata, nós pegamos o maior número de informações desse candidato ou dessa candidata, hábitos alimentares, restrições, que é aquele exame médico que eu pedi, acabei de comentar com vocês, para individualizar o treino, certo? Então, seria o princípio da individualidade, que é o primeiro princípio que eu acabei de citar. Tem outros dois princípios que são muito importantes no preparo de um treino, que seria o princípio da continuidade e o princípio da adaptação. Quando nós preparamos o treino, respeitando todos os limites e as potencialidades do candidato, nós visamos uma adaptação. Eu quero que esse corpo, que esse candidato, que essa candidata fique mais forte, fique mais rápida, tenha uma resistência maior, consiga trabalhar todos os movimentos exigidos no edital. Então eu preciso de uma adaptação que leva um certo tempo, certo? Então eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B. Para eu conseguir chegar no ponto B, eu só consigo chegar no ponto B se eu tiver uma continuidade, se eu não quebrar o meu treino. Por exemplo, de nada adianta eu treinar 2 semanas, 3 semanas e parar 2 semanas, ou parar 10 dias. Eu preciso de uma continuidade. Por isso que são os 3 princípios de treinamento que eu considero mais importantes: o da individualidade, o da continuidade e o da adaptação, certo? Estão todos interligados. Outro ponto importante que eu comentei ali com vocês é a respeito da alimentação e do descanso. Respeitar os intervalos, o descanso, e ter uma boa alimentação. Para que eu consiga o sucesso de um treino, então eu tenho 3 pontos importantes: o treinamento adequado, respeitando esses princípios que eu acabei de comentar, a alimentação adequada e o descanso adequado. Eu tenho que ter um equilíbrio desses 3 pontos, certo? Um erro que ocorre com candidatos ou candidatas, praticamente a mesma situação que eu comentei da corrida. Então ele olha o edital, fala assim: nossa, eu preciso correr, eu preciso fazer barra, eu preciso fazer abdominal, eu vou treinar então todo dia barra, eu vou treinar todo dia corrida. E ele pensa que quanto mais ele treinar, mais forte ele fica. Mas não é bem assim que funciona, certo? Então eu preciso ter o equilíbrio desses 3 pontos, inclusive do descanso. Se eu não der o descanso adequado para o meu corpo, eu só vou ter desgaste. Eu só tenho desgaste, certo? Então eu vou treinar, quando eu estou treinando, eu tenho um desgaste. Então eu preciso dar o tempo adequado de descanso para o meu corpo. Então, por exemplo, se você ainda não iniciou os treinos, então você vai treinar um dia, descansa outro, treina o próximo, descansa outro. Então pode treinar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, descansa terça, quinta e no final de semana. Caso você tenha um treino muito intenso, sem o descanso adequado, você pode desenvolver o overtraining. E o que seria o overtraining? Nada mais é do que o excesso de treino. Aí você só tem, como comentei, o desgaste e você começa a perder rendimento. Em vez de ficar mais forte, você começa a ficar mais fraco, suscetível a lesões. Então, cuidado com o overtraining. Você precisa de um compromisso consigo mesmo. Então, separe pelo menos 2 dias para treinar. O ideal seriam 3, tá? Ah, professor, eu posso treinar todo dia. Não precisa treinar todo dia, tá? Não precisa. Se você tem essa disponibilidade de tempo, separe 4 dias. Então, por exemplo, segunda e terça, descansa na quarta, quinta e sexta, descansa no final de semana, certo? Se você está meio apurado com os seus compromissos, 3 vezes. Segunda, quarta e sexta está de ótimo tamanho, com uma boa orientação, um treino focado no objetivo, você consegue atingir os índices do seu edital. Está bem apurado, está praticamente sem tempo, pelo menos 2 dias, tá?
Então, uma terça e quinta, uma terça e sexta, segunda e quinta, sempre dando um ou 2 dias de intervalo entre os treinos, tá? Mas pelo menos 2 dias. Mantenha seus estudos, mas adapte seu tempo para os treinos. Tenha disciplina, mantenha o seu compromisso e tenha dias para o descanso físico e mental. É importantíssimo. Decisão tomada, matrícula em academia. Busque uma academia que ofereça todo o suporte para os seus exercícios. Por exemplo, quando eu falo todo o suporte para os exercícios, estou falando o seguinte: você dá uma visitada na academia antes, você precisa realizar uma barra fixa. Vê se ela tem a barra fixa, certo? Os equipamentos provavelmente estarão na academia, mas vê se existe uma barra fixa para que você possa realizar o treino específico de barra fixa na academia. Contrato com o personal, ele vai realizar uma anamnese completa com você, ou o professor da academia. E agora, professor? Personal ou professor da academia? Se você tiver condições de contratar um personal, ótimo, certo? Qual é a diferença? Ele vai ficar do seu lado, do início ao final do treino, dentro de uma programação de treinamento que ele preparou exatamente para você, certo? Desde o aquecimento até o alongamento final, ele vai estar ali do seu lado. Então, os resultados, eles são um pouco mais rápidos e um pouco mais seguros. Tenho resultados bons com o professor de academia? Tenho, com certeza. Você vai apresentar os exercícios que você precisa realizar no seu concurso, ele vai preparar um treino para você, você vai iniciar o treino. A diferença é que ele vai estar atendendo você e mais 4, 5, 6 alunos ao mesmo tempo, certo? Essa seria a diferença. Mas você consegue bons resultados com o professor de academia também, certo? Na dúvida, olhou o exercício, está com dúvida de como fazer? Não faz. Chama o professor e ele esclarece essa dúvida, esse movimento ou a posição que você tem que ficar para realizar o exercício. Defina dias e horários e não mude. Guarde dias para outros compromissos, tá? Não interessa se é aniversário do melhor amigo, se está chovendo, se está frio, não mude mais. Colocou no seu planejamento o dia e o horário, mantém. Você vai ter que incluir a atividade física na sua rotina. Tá? O treinamento ele tem que ser global, ou seja, total. Você tem que fortalecer membros inferiores, você tem que fortalecer membros superiores, tem que ter um bom fortalecimento do core e tem que ter um fortalecimento articular. Professor, o que é o core? O core é esse conjunto de músculos aqui, ó, formado pelo transverso do abdômen, pelo lombar, pelo solado pélvico e pelo diafragma. Ou seja, ele vai formar aqui basicamente um quadrado aqui, bem na base da sua coluna. Aqui está a base da sua coluna, ó. É muito importante que você fortaleça a base da sua coluna com esses grupos musculares que são estimulados de uma forma um pouquinho diferente. Esses grupos musculares, pelo fato de eles estarem bem internos, bem próximos da base da coluna, eles são estimulados através de bases instáveis, então algo que promova o desequilíbrio, aí você ativa eles para manter o equilíbrio, tá? Ou isometria, ou seja, o sustentar do peso do próprio corpo ou de um peso externo. Certo? Então você não vai fazer um movimento de extensão e flexão, é simplesmente sustentar o peso do seu próprio corpo. Por que eu estou falando isso? Não se surpreenda se o seu professor ou o seu personal passar um exercício parecido com esse aqui, ó. Então a nossa candidata aqui está sustentando o peso do próprio corpo nesta posição, não vai fazer nenhum movimento de extensão e flexão em uma base instável, que é a bola. Certo? Então, o principal objetivo desse exercício é fortalecimento do core. Então, é importante que você tenha essa informação e realize esse tipo de exercício também. Existe uma tênue linha entre adaptação e lesão. Não exceda os treinos, mas tente adaptar o seu corpo através do esforço. Tá? Então, você vai treinar sempre aqui na fase 2, que é uma fase onde você tem uma carga elevada para você realizar determinado movimento, mas você consegue realizar
tanto o número de repetições quanto as séries programadas ali na sua rotina de treinos. Se a carga for muito leve, você vai conseguir realizar as repetições e as séries, mas não vai conseguir provocar uma adaptação no seu músculo, certo? Então a carga tem que ser elevada, desde que você consiga realizar as repetições programadas no seu treino. Se ela tiver uma carga muito excessiva, provavelmente você não vai conseguir chegar ao número de repetições programadas no seu treino. Ou, se conseguir, vai começar a recrutar outros grupos musculares em posições fora do padrão, podendo desencadear uma lesão, que seria na fase de exaustão aqui, ó. Tá? Então, evite a fase 3, evite a fase 1 e realize seus treinos e seus exercícios dentro da fase 2. Nesse momento não tenha objetivos estéticos, tá? Discuta com o seu personal, seu professor, metas e estabeleça limites de tempo para sua adaptação. Periodize seus treinos, porém essa periodização ela é subjetiva, depende de como está o seu condicionamento físico atual, depende de quantos dias você vai treinar na semana, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para você ter uma periodização. O mais importante é que você tenha um planejamento. Os treinos eles são divididos em exercícios de base, que eu comentei para vocês, são os exercícios que fornecem suporte para a realização dos testes, ativam e fortalecem os grupos musculares que serão exigidos no TAF. Exemplo, o nosso candidato aqui está fortalecendo antebraço. Por que ele está fortalecendo antebraço? Provavelmente ele vai precisar realizar uma barra fixa. Para que eu possa realizar a barra fixa, elevar o peso do meu corpo ou simplesmente sustentar o peso do meu corpo, eu preciso de uma pegada bem firme. Para eu ter essa pegada firme, eu preciso de antebraço forte. Então, por isso que tem que fortalecer antebraço para quem for realizar a barra fixa. E os exercícios específicos, que são os exercícios que realmente serão exigidos no TAF. Lembrando que mesmo no treinamento, os exercícios devem respeitar o limite individual de cada um. Ou seja, exercícios específicos. Vou precisar correr no meu TAF? Vou, então eu tenho que treinar corrida. Vou precisar realizar uma barra fixa? Então eu tenho que treinar a barra fixa. Vou precisar nadar? Então eu tenho que ir para a piscina para nadar. Específico, tá? E, paralelamente ao específico, os exercícios de fortalecimento. Falando em treinamento específico, em exercícios específicos, quero comentar com vocês, ainda na aula de hoje, sobre o teste de resistência abdominal, tipo remador, um exercício que será exigido no dia do seu TAF. Então, lá no seu edital, o candidato adota a posição inicial em decúbito dorsal, com pernas completamente estendidas no prolongamento do corpo e as mãos tocando o solo acima da cabeça. Essa posição aqui, ó. Então essa posição aqui seria a inicial. Tá? Ele está na posição correta? Pernas estendidas, completamente estendidas? Sim. Mãos tocando o solo acima da cabeça? Sim. Perfeito. Ao sinal do avaliador, o candidato iniciará o teste flexionando o tronco e quadril simultaneamente com a flexão dos joelhos, adotando a posição sentada. Opa, parei aqui, volto para a imagem anterior, é essa imagem aqui, ó. Tá? Então, flexionando o tronco, os joelhos, caindo na posição sentada. Existem mais alguns detalhes a serem observados. Mantendo os cotovelos estendidos à frente do corpo e paralelos ao solo, de forma que se verifica o alinhamento dos cotovelos aos joelhos. Está alinhado o cotovelo com o joelho? Perfeito, certinho. Retornando na sequência à posição inicial, onde as mãos tocam o solo acima da cabeça, estando os cotovelos flexionados ou não, e com os pés no solo, momento em que será anotada uma execução. Tá? Então você está aqui na posição inicial. Você vem para essa posição intermediária e retorna para a posição inicial quando será anotada uma repetição. Tá? Não é o momento que você subiu aqui.
que vai ser contada uma repetição. É no momento que você retornar para a posição inicial. Esse procedimento deve ser executado repetidamente, tantas vezes quanto possível, no tempo limite de 60 segundos. Serão computadas apenas as execuções corretas do exercício, conforme descrito acima. As execuções incorretas ou os movimentos incompletos não serão computados e o avaliador informará o candidato com a expressão "não contei". Não será permitida qualquer forma de auxílio durante o movimento, abraçar ou apoiar-se nos joelhos ou na parte posterior das pernas, ou apoiar cotovelos no solo. Os pés devem tocar no solo no início, no meio e no fim do movimento, ou seja, na posição inicial, no momento da flexão do tronco, quando o candidato fica sentado, e após a extensão. Para 50 pontos, que é aquela pontuação que nós estamos buscando, aquela pontuação média dos exercícios, seriam 36 para os meninos e 28 para as meninas, dentro de todos esses padrões. Tá? Você precisa fortalecer para esse tipo de exercício, então o reto abdominal, os lombares, ou seja, a partir daquelas pranchas isométricas, aquele exercício, aquela imagem que eu mostrei com a bola para vocês, certo? Quadríceps, extensor, agachamento, avanço, tá? Quadríceps é coxa. Por incrível que pareça, a musculatura da sua coxa também é exigida nesse tipo de abdominal. Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, que é exatamente o abdominal remador que o nosso candidato está realizando. Nosso candidato ali de camiseta vermelha. Tá? Ele está na posição intermediária, cotovelos alinhados com os joelhos, tá? Sola dos pés tocando o solo, braços paralelos ao chão. Olha a distância que o examinador está do candidato. Deve estar ali a um pouquinho mais de meio metro do candidato. Ou seja, ele está examinando todos os movimentos que você realiza durante o teste, certo? O nosso candidato aqui de branco, ele vai chegar na posição intermediária ali, para depois retornar à posição inicial. Dicas para o treino de abdominais. Mantenha os exercícios de base específicos para o TAF. Todos eles necessitam de abdominais fortes. A corrida de 12 minutos, a corrida de 50 metros, a natação, todos eles. Não se esqueça do descanso muscular. Não treine abdominais todos os dias. E sempre que você for realizar um movimento, solte o ar quando subir, naturalmente. Quando você cair na posição sentada, na posição intermediária, é o momento que você solta o ar, certo? Além de todas essas dicas que nós conversamos na aula de hoje, eu quero que vocês visitem esses 3 links aqui, ó, tá? Para enriquecer tudo que nós conversamos hoje. Então é importante que você mantenha os seus estudos, mas é muito importante que você inicie os treinos o quanto antes. Agora você já tem toda a base necessária para iniciar o seu treino com toda eficiência e com toda a segurança. Nos vemos na próxima aula. Até mais.